O bom profissional é aquele que consegue fazer o seu trabalho de forma adequada, se tornando um exemplo. Mas o profissional excelente é aquele que é capaz de criar quem vai superá-lo, não é substituí-lo. Quando eu postei o Nutri Sarcástica, veio os haters. Eles falavam de absolutamente tudo. Da minha aparência, do meu nariz, da minha boca, do meu óculos, do meu corpo. E eu lembro de acordar, ver aquele boom, começar a chorar na minha cama e a minha mãe olhar pra mim e falar: ó, você tem 2 caminhos. Ou você apaga esse vídeo e finge que nada aconteceu, ou você engole esse choro e vamos. Hoje em dia eu vejo que muita gente ainda considera a parte estética às vezes como um pouco fútil ou como menos do que saúde de forma geral. E o que é muito comum no consultório, por exemplo, é as pessoas chegarem com vários objetivos. E aí eu vou provocando, qual é o seu objetivo? A pessoa fala, melhorar exame, melhorar condicionamento físico. E o último que ela fala, ficar bonita de biquíni. Ela fala, beleza, agora escolhe um. Ela vai escolher o ficar bonita de biquíni. Sim. A gente tem vivido um mundo em que parece que a realidade do sucesso tem alguém no palco e milhões de pessoas na plateia. Eu tenho 7 mil, 40 mil, 70 mil alunos, 700 mil pessoas no meu evento. A realidade e a vida não é palco e plateia, né? É um monte de gente que se deu a mão com um desejo comum e tá lutando junto e se ferrando junto. Acho que isso é importante a gente colocar. As pessoas estão se ferrando junto nesse início. Muito planejamento acho que atrapalha, né? Muito, porque eu sinto que toda a galera desse meio, mas principalmente Nutri, tem um quesinho de perfeccionista nele, que é produção desesperador. Já resolveu aqui, ó. Essa produção eficiente. Produção já resolveu ao vivo aqui, ó. Pronto, chegou. Vamos. Obrigado. Tem esse quê de perfeccionismo. Então, assim, eles olham pra você. Eles olham pra mim. A gente tem fotos muito mais elaboradas, porque a gente tem sessão de fotos. Eu tenho uma designer agora, antes eu não tinha. São posts muito elaborados, tem CTA em tudo. A gente posta com um motivo, tem um propósito, tem intuição e tal. Mas eu não cheguei onde eu tô agora sem antes ter absolutamente nada. Então, eu postei com o que eu tinha. Eu não tinha uma designer. Eu tinha o Canva. Era ridículo os meus posts. Eram simples. Era nada. Então, eu comecei a criar conteúdo do nada. E eu fui lapidando aos poucos. Eu acho que as pessoas têm muito medo de errar e nem quer tentar por conta disso. Sendo que é errando que você aprende, que você cresce. É porque as pessoas chegam quando você já está grande. Mas elas não estavam lá quando eu tinha 60 seguidores. Elas não estavam lá quando eu tinha 400 seguidores. E não tinha gente respondendo minha caixinha de perguntas. Eu mesma ia lá e colocava as minhas perguntas. Tem essa fase, tem essa época que é início. Tudo tem início. Mas é você continuar até dar certo. É algo que eu falo o tempo todo. Quando eu estava nessa época, eu ia dormir e acordava pedindo para Deus um vídeo. Falava, Deus, me dá um vídeo bom. Um vídeo. O resto deixa comigo que eu faço. Eu aprendo, eu melhoro, eu vou atrás, eu corro atrás, eu crio tudo, do zero eu faço. Só me dá um vídeo bom. E aí ele me deu um Nutri Sarcástica. E aí eu surfei essa onda e continuo surfando essa onda. Não, essa onda nossa. É a nutricionista mais conhecida do Brasil hoje. Aí você bomba nas redes sociais e com qualidade, né? Realmente você não pegou um caminho apelativo, né? Você trabalha com muito humor, mas as respostas são maravilhosas. Tem um dia que eu lembro. Um dia, uma fase mais difícil, assim. Que... Foi o dia do Nutri Sarcástica. O dia que ela nasceu? O dia que eu postei, veio tanto hate. Tanto legal isso. hate. E eu não estava preparada. Eu tinha 3 mil seguidores, era só amor e flores e arco-íris, não era nada absurdo. Quando eu postei o Nutri Sarcástica, principalmente o TikTok, que deu aquela explosão mesmo, veio os haters. E naquela época, a minha cabeça não estava tão certa assim, né? Porque era tudo muito novo. Eu estava tentando fazer o máximo que eu consegui e tal. E quando vem uma quantidade avassaladora de comentários de todos os tipos. Falando que eu me formei na Shopee, falando que eu tinha que ser cancelada, falando que eu não podia ser nutricionista porque eu não sei lidar com pessoas, falando que eu não era engraçada, que o TikTok tinha que me banir, falando que eu era uma pessoa horrível. E, nossa, falando que eu copiei o óculos de um cara tal e que o meu humor era forçado. Eles falavam de absolutamente tudo. Tudo. Da minha aparência, do meu nariz, da minha boca, do meu óculos, do meu corpo. Então, veio muito disso naquele vídeo.
E eu lembro de acordar, ver aquele boom, começar a chorar na minha cama e a minha mãe olhar pra mim e falar, ó, você tem 2 caminhos. Ou você apaga esse vídeo e finge que nada aconteceu, ou você engole esse choro e vamos. Tipo, isso vai acontecer. Você se colocou nas redes sociais, claro que eu não imaginava que o meu foco não era viralizar, caiu no meu colo. E aí ela falou, cara, você vai ter que passar por isso, vão ter comentários de ódio e a gente vai ter que se blindar de alguma forma. Você vai ter que aprender a se blindar de alguma forma. Mas a escolha é tua. Então escolhe, você vai peitar ou você vai embora. Aí eu peitei. Falei, oxe. Que legal. Nenhum comentário vai te abalar tanto quanto você deixa que ele te abale. E como é que isso mudou aí dentro? O que mudou em você para você segurar toda essa pressão que vem, continua vindo, provavelmente. Quanto maior, você é um alvo maior, né? Você se torna um alvo maior, porque as pessoas, quanto maior você vai ficando, mais no detalhe eles vão indo, né? A lupa vai ficando parece que o zoom vai ficando cada vez mais poderoso, né? E eles adoram pegar exatamente a sua insegurança e enfiar a faca lá. Foi muita terapia e eu acho que é um autoconhecimento muito forte. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, e o meu foco principal é ajudar pessoas. Se você não concorda, se você não gosta, se você está incomodado, o problema é teu. A pessoa que está com hate, olha só como que é no mundinho dela. Ela vai lá, ela viu o seu vídeo, ela não gostou de você, ela não gostou da sua roupa, inveja, que seja, N motivos. Ela vai lá e lacra com textão. Enfia um puta textão falando um monte de coisa errada sua, não te conhece, não te segue, não sabe nem quem você é, não sabe mal o seu nome. Mas ela tá lá e tá enfiando um monte de coisa feia lá nos comentários. Ela termina de escrever, ela manda, ela já tá no próximo vídeo procurando outra coisa para falar. Procurando outro erro, outra coisa que ela tá descontente. Então, assim, você pra ela já foi. Ela não... Tipo, você não é mais importante para ela. Então, por que eu tô deixando que aquele comentário para uma pessoa que não tá se importando em nada comigo me afetar tanto assim? Eu leio, tem uns que eu excluo porque chega a ser obsceno, e aí tem outros que eu deixo, aí tem outros que eu não deixo. Quer falar, Caquinha, no meu perfil? Vai escutar. E vai escutar gostoso. Aí eu almoço, janto e tomo café da manhã. Nossa, eu caio em cima, ainda posto o nome e fala, quer falar merda? Vai ter backlash. Tipo, vai ter eu te respondendo. É o sangue italiano isso aí? Ah, é o sangue... É o sangue siciliano. É o sangue nos olhos, o sangue assim, nos olhos. Uma raiva assim, interna, que aí eu falo, ai, tá bom, quer falar, Mona? Então vamos lá. Aí Bora. Eu lembro até de uma amiga falando, eu vou meio que postar por 30 dias e se eu não viralizar em 30 eu paro. Aí eu dei uma belíssima risada na cara dela e falei, anjo, tá doida? É claro que você não vai viralizar em 30 dias. Você tá colocando um prazo, você tá colocando uma pressão que não existe. É fazer isso todo santo dia. Fazer até dar certo. De novo, até dar certo. E aí o seu dá certo. Não é necessariamente uma viralização. Eu consegui um post com 100 curtidas. Esse é o meu dar certo. Perfeito, cara. Arrasou, continua. É só você não desistir. Acho que a maior conquista mesmo é você não desistir. Antes de você se tornar referência, você se comparava? Muito. Todo santo dia. Jura? Ficava Como mal que se não? comparando? Eu acho que a comparação ela é meio que inevitável às vezes. Principalmente para quem está começando. Porque quem está começando tem aquela expectativa de que você já devia ser grande. Por conta da sua idade, por conta de N motivos. Você fala, eu já me formei há 1 ano e ela ali se formou há 2 meses e tá com 1 milhão de seguidores e tá com a agenda cheia e ela já se formou com a agenda cheia. Então você sempre tem aquele pensamento de eu devia ter feito mais. E aí a comparação, ela é uma comparação muito, muito injusta, né? Porque você tá se comparando com a barra de outra pessoa. A sua barra é sua, a minha barra é minha, a barra de uma pessoa que está começando é dela. Se você começa a se comparar com a minha barra, com a sua barra, vai dar ruim. E aí tem gente que até desiste porque olha e fala, já tem gente fazendo o que eu queria estar fazendo, então não tem espaço para mim. E aí essa comparação, ela mexe tanto com a sua cabeça que você tem que ser muito forte de falar. A gente pode estar falando a mesma coisa, a gente pode estar fazendo a mesma coisa. Vamos falar de formas diferentes, vamos atingir pessoas diferentes, a mensagem vai ser passada de uma forma diferente. Então, tem espaço para todo mundo, não tem por que eu me comparar com você, porque no final das contas é a minha vida, é o meu crescimento, é o meu tempo,
do jeitinho que eu quero. Aí eu fui meio que colocando essas coisas na minha cabeça. Acabou a comparação? Parou. Parou de boa, né? Muito, porque eu tô no meu caminho, eu não tô olhando pro lado. Não tem mais com quem se comparar também, né? Não, tem. 700, 800 mil seguidores em um ano. Qual estrategista quer fazer isso? Qual a teoria, qual a estratégia, qual o plano de negócio que ia construir a Nude Sarcástica? Só mesmo a espontaneidade, a autenticidade, a personalidade, a ser quem você é, olhar o que você tinha e focar no que você tinha de bom e não focar no que você não tinha, né? A gente é muito induzido a... Quando a gente compara, eu olho para o outro, eu olho um monte de coisa boa que ele tem e deixo de olhar as coisas boas que eu tenho. Eu fico me culpando, pô, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Gente, eu não tenho 1,80 m, eu fico frustrado com isso. A cadeira aqui está no último degrau. Se eu balançar, essa cadeira cai. No próximo podcast, provavelmente eu vou colocar uma almofadinha aqui para ficar mais alto, entendeu? Mas eu tenho que focar no que eu tenho, não me focar no que eu não tenho. Eu acho que é importante a gente falar do perrengue hoje, né? Porque parece que é todo mundo muito bem sucedido, todo mundo tem uma dica de ouro pra te dar, todo mundo pode te ensinar alguma coisa, mas esse todo mundo não errou, né? Esse todo mundo não tá no perrengue igual a você, e tá, né? Ou já esteve. Eu acho importante a gente falar minha idade, porque eu tenho 44 e não 35, mas é importante porque senão as pessoas fariam uma conta, né? Do tipo, com de 18 para 35, eu tenho que ser empresária, ter 7 empresas, e não dá. Não dá tempo. Foi uma brincadeira, gente. A Roberta não esconde a idade dela, ela é super realizada com a idade dela. Eu quero poder um dia estar aqui e falar, eu tenho 80 anos, felizona, né? Porque isso é um privilégio. Então eu tenho 44, né? Vou fazer 44 agora em abril. E dá para fazer tudo isso, mas isso levou tempo, meu amigo. Levou muito tempo. Levou. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Não, é muito vendável a gente falar em 6 meses eu vou te transformar. Isso é vendável, mas isso é muito distante do que é a realidade, né? Eu falo que a realidade não é palco e plateia. A gente tem vivido um mundo em que parece que a realidade do sucesso tem alguém no palco e milhões de pessoas na plateia. Eu tenho 7 mil, 40 mil, 70 mil alunos, 700 mil pessoas no meu evento. A realidade e a vida não é palco e plateia, né? É um monte de gente que se deu a mão com um desejo comum e está lutando junto e se ferrando junto. Acho que isso é importante a gente colocar. As pessoas estão se ferrando junto nesse início. Então eu tenho muitos episódios da minha vida em que eu olhei e falei, não tem como. Essa frase é sua, inclusive eu aprendi com você, não tem como. Eu brinquei recentemente num dos eventos, né, no evento do aplicativo You, que as pessoas me fizeram perguntas mais pessoais. Você sabe que eu tenho dificuldade de levar minha vida pessoal para a rede social, porque eu acho que é uma coisa muito preciosa para mim. E a rede social não trata a vida dos outros dessa forma, né? Mas eu levei para o evento, por exemplo, quando me perguntaram, nossa, você é tão camaleão, né? Você faz uma coisa, faz outra. Mas isso foi construído pela necessidade da vida. Então eu lembro que com 13, 14 anos, eu entendi que eu não tinha a vida das minhas amigas. Eu estudava num colégio muito bom, porque a minha avó trabalhava lá, porque a minha irmã tinha bolsa, enfim. Mas quando eu olhava aquelas pessoas daquele colégio, a minha vida era muito diferente da delas. Eu não tinha caneta 4 cores. Entendeu? Eu não tinha, minha caneta não era 4 cores. Da Bic. Da Bic. Hoje eu ostento, entendeu? Alguém me entrega uma caneta 4 cores, você que estava no meu evento me entregou a caneta 4 cores para assinar seu livro, eu falei justamente isso. Falei, isso aqui é luxo. Porque um dia foi luxo demais para mim, né? Bic patrocina nós. A gente acabou de fazer um super, né? Mas a verdade foi isso. Eu não tinha essa possibilidade. E aí eu percebi também que eu não tinha a possibilidade de ter outras pessoas que pudessem me proporcionar isso, e não por mal, porque elas também não tinham essa condição. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito, porque o que eu quero é a 4 cores, a 8 cores, eu quero que tenha ouro envolvido, eu queria, né? Eu tinha esse desejo. E eu entendi que eu tinha que mudar um pouco como era a minha vida e a realidade da minha vida para conquistar aquelas coisas. Foi importante para mim também conviver com pessoas que tinham muito mais do que eu. Às vezes as pessoas se sentem mal convivendo. Eu não me sentia mal. Eu não desejava a dela, eu desejava um dia ter condição como ela, entende? E foi muito importante para mim, porque talvez se eu não vivesse com essas pessoas, eu não saberia que aquilo existia. Eu não ia saber que aquilo existia e que eu queria também. Então foi importante para mim. Eu tenho amigas que, por exemplo, a Vanessa, que eu conheço desde os meus 4 anos de idade, hoje ela trabalha comigo. Ela era a pessoa que ia de New Balance para a escola e eu falava, caraca... E eu não tinha. Maneiro. Ela tinha todas as cores, Vanessa, tu sabes. Não tinha no mesmo tamanho de pé do que eu, porque eu tenho certeza que se ela tivesse, ela me ofereceria o dela, né? Mas eu lembro que nessa época eu falei, o que será que tem de emprego para uma menina de 13, 14 anos? E aí eu vi que eu fui numa festa. E eu fiquei observando essa festa. E sabe aquelas pessoas que estão, hoje vai ter uma festa no bolo? Trabalham no buffet?
Cara, essas pessoas têm a minha idade. Então, eu e a Juliana Zanazzi, minha amiga, que morava no mesmo prédio que eu, a gente foi bater na porta de vários bufês infantis. Eu fui o abacaxi do buffet cantando Hoje Vai Ter Uma Festa pra você, que hoje deve ter seus 40 Essa é exclusiva, hein? Essa é exclusiva que eu não sabia. Eu e a Ju, a gente trabalhava de domingo em buffet, porque eles pagavam uma diária muito boa. E a gente tinha... E aí eu comecei a comprar minhas canetinhas. Eu não dependia mais de pedir para minha mãe ou pedir para o meu pai. Eu podia utilizar, né, desse valor e eu fazia amarradona, tá? Ali eu descobri outras coisas também, né? Existem determinados lugares em que a gente está, que a gente é invisível. Eu era invisível. Eu era invisível. Quem olhava no meu olho era criança. Que estava feliz com abacaxi ou com, sei lá, o que eu tivesse vestido, a Mini. Eu e a Vanessa, a gente também foi Mônica e Cebolinha. E tudo isso fez parte da minha história. E eu lembro muito bem de quem foram as pessoas que olhavam para mim, sabe? Uhum. Hoje eu entro nesse buffet, eu vou beijar essas pessoas que são Hoje Vai Ter Uma Festa, porque eu fui essas pessoas. E isso mudou o game pra mim, né? Uhum. Eu podia comprar minha caneta 4 cores. Mudar o game naquela época pra mim era isso, era poder comprar minha caneta 4 cores. E aí, óbvio, eu tive uma enorme oportunidade, que foi a oportunidade de trabalhar como modelo. Uhum. E ali existia uma possibilidade de um valor maior, né, a ser recebido, mas nessa agência também eu falei pra dona da agência, falei, escuta, tem 1000 mulheres maravilhosas aqui, eu vou entrar num teste com elas, vão me botar numa parede, vão dizer sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Como que eu sou sim? O que eu faço para ser sim, né? E eu vi que não dependia muito de mim aquele sim, dependia do que o cliente estava procurando, do padrão que estava sendo buscado para aquele trabalho. Mas eu falei, cara, como que eu posso mostrar que se alguém faltar, se alguém tiver diarreia, eu sou a modelo a substituir, sabe? Uhum. E eu comecei a trabalhar na agência Bibi. Meu beijo pra você que me abriu essa porta, essa oportunidade. Falei, Bibi, deixa eu montar as blitz das modelos, deixa eu ligar para os modelos convidando pro teste, deixa eu trocar seu filtro, deixa eu... Né, essa história eu já contei em outro podcast, mas deixa eu fazer o que tiver que fazer, porque daí eu mostro pra você que eu tô aqui disponível para fazer tudo que precisar, mas em troca, você me encaixa onde você puder. E eu já fui abacaxi. Então você pode me encaixar realmente para fazer o que for necessário. Não precisa ser o desfile top da galáxia, entendeu? Eu preciso de grana, eu preciso me sustentar, eu preciso pagar meus estudos. E ainda assim, eu olhava para a vida, Val, e falava, cara, mas como será que essa menina, né, fechou com a L'Oréal e está ganhando 2 milhões? Porque eu tô para ganhar 2 milhões, talvez eu não durma esse ano e tenha que trabalhar em 3 turnos como modelo, porque aquele trabalho não é o meu. Não é isso que eu tô pegando. E nesse momento a gente olha e fala, não é pra mim. E foi pra mim ser modelo. Não foi pegar as campanhas que talvez eu sonhasse que eu ia pegar quando alguém falou, você vai ser modelo. Eu falei, vai ser modelo, vou ser milionária, vou ser rica, acabou, minha vida tá zerada. E não foi isso que aconteceu. Mas foi pra mim ser modelo. Me possibilitou pagar os estudos, me possibilitou conquistar coisas que eu jamais imaginei que eu conquistaria, me possibilitou estar em lugares que eu não imaginei que eu estaria, conhecer pessoas, aprender com essas pessoas e aí poder juntar uma grana, me possibilitou ter grana guardada para comprar meu primeiro carrinho. Quando eu fui ser comissária de voo e o voo era 3 horas da manhã, não tinha ônibus 3 horas da manhã, então me possibilitou uma série de outras coisas. E eu acho que foi muito importante essas dificuldades que eu passei. No momento, óbvio que não foi revoltante, como para vocês. Então, não vou ser hipócrita. Não foi, nossa, isso está sendo muito importante para mim, gratidão, gratiluz. Não. Eu estava revoltada, que fique claro. Né? Revoltada no sentido de não pode ser assim. Perdão. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Tem que ser diferente. Por que comigo? Todas essas perguntas que vocês fazem, eu fiz, né? Todo esse sentimento de, cara, por que é tão difícil para mim e para as outras pessoas está mais fácil? Eu fiz todas essas perguntas, mas a maturidade nos traz a possibilidade de olhar e falar, valeu cada minuto, né? Que bom que aquela menina imatura não desistiu. Que bom que a revolta não fez ela se voltar contra ela mesma. Aonde você se fortalece, o que te mantém de pé? Porque segurar isso aqui tudo, você precisa de uma base muito, muito forte. Sim. Né? Até onde você pode falar disso pra gente? Eu acho que eu começo sustentando tudo isso, encontrando um lugar, né, que me sustenta. Primeiro quando eu fui mãe, e isso é pra mim, né? Algumas pessoas falam, quando eu fui mãe, ferrou, porque daí, além de tudo, eu tinha que sustentar o que eu tinha que sustentar sendo mãe, né? Mas pra mim, o jogo foi importante, porque eu olhava,
acho que é da minha personalidade, eu gosto, minha forma de demonstrar amor para as pessoas é entregando para elas alguma coisa, fazendo alguma coisa, ou dando um presente, ou, não, eu posso te ajudar, você sabe disso, é meu amigo, tá anotado, né? Aqui, ó. Tá aqui Humanidade, minha, ó, tá aqui, ó. Tá aqui minha agência, tá aqui minha equipe, usa o que você quiser, é como eu demonstro amor, né, para as pessoas. E aí, quando eu fui mãe, eu falei, cara, como que eu demonstro amor pra minha filha, né? Também é entregando pra ela, olha, tá aqui, a mamãe fez isso pra você, e você pode isso, e você tem aquilo, e não tô falando de coisas, né? Mas é entregar o que é meu. Eu ganhei uma força muito grande, porque antes o que era meu, de certa forma, era pra mim e pros meus amiguinhos. Quando o que é seu passa a ser seu e da sua filha, você quer ter muito mais seu pra dividir. Então ela foi uma força surreal, assim, minha primeira filha foi uma força surreal, ela é ainda essa força na minha vida, porque quando eu olho pra ela eu lembro de tudo isso, uma menina de 24 anos, mãe, que tinha que trazer a comida pra dentro de casa, e era só minha responsabilidade, né? Então isso, assim, obviamente eu tinha outra pessoa, né? A minha filha, o pai da minha filha também tinha essa responsabilidade, mas naquele momento eu era a pessoa que sustentava a residência, então era pra mim essa responsabilidade que se recaía. E não virou uma responsabilidade. Num primeiro momento foi responsabilidade e desespero, num segundo momento foi força. Eu me sentia muito mais forte. Porque eu tinha motivos mais nobres. Eu sempre quis ser rica, entendeu? Eu sempre quis. Mas agora eu tinha um motivo nobre. Eu queria ser rica e nunca foi ai, nossa, peso na consciência porque eu quero ser rica. Nunca foi. Eu queria ser rica mesmo. Olhar e falava, o rico vive bem. Por que eu não posso ser, né? Só que ali eu acho que a minha Duda foi um motivo para não ter peso na consciência. Entendeu? Eu falava, vou ser rica por ela. Eu ocupava minha filha. Boa, desculpa. Porque eu queria entregar muito mais do que eu tive, porque eu queria que ela tivesse oportunidades. Aí você quis ficar mais rica ainda, veio a Clarinha. Pronto, aí você tem duas desculpas. Aí montou 8 empresas, aí pronto, a culpa é das duas. Mas elas foram coitada das duas. Acalento, a Duda fazendo estágio, Clarinha com 13 anos. Super simples, mas enfim, a culpa é delas. É delas, todas. Ou seja, imagina, às vezes eu falo, queiram o que eu queria quando eu tinha a idade de vocês, elas falam, não precisa, mãe. É a frase que eu mais ouço das minhas filhas, né? Não precisa, mãe, obrigada. Mas ali eu encontrei muita força, então elas sustentaram muito dos meus objetivos, porque eu olhava para elas e o objetivo fazia mais sentido, né? E obviamente o meu marido, o Paulo, foi uma fonte inesgotável de suporte, sustento e acalento para minha vida, porque primeiro que ele nunca foi, e a gente está falando aqui que eu trabalho desde o dia 1 do nosso encontro, ele nunca foi a pessoa que achou que eu não deveria trabalhar, ou que eu deveria trabalhar menos, ou que seria mais importante eu estar à disposição da família. Ele nunca foi essa pessoa. Ele é muito teu fã, né? Muito. Ele foi a pessoa que falou, faça o que eu sei que você tem capacidade de fazer, e seria um pecado eu privá-la de fazer isso. Ele sempre foi essa pessoa. Então, e eu encontro nele toda vez que eu volto, a pessoa que fala que eu sou capaz de coisas que eu não sou. Eu encontro nele, quando eu volto para casa, a pessoa que diz que eu sou a melhor das melhores, de todas as melhores, e isso é muito importante, embora eu tenha total consciência de que o amor e a paixão traz justamente esse posicionamento meu na vida dele, né? Eu não posso também acreditar cegamente, porque senão eu posso quebrar minha cara, eu tenho que estar sempre me preparando para ser o que ele acredita que eu sou, né? Mas poder voltar para casa e ter esse ambiente, e ter o meu marido me olhando dessa forma, e ter minhas filhas falando, vai porque a gente sabe que você também faz isso por nós, sabe? Eu negocio meu tempo com elas de uma forma muito interessante, que é, a mamãe tá muito feliz fazendo isso. Eu gosto de fazer isso. Tudo bem se eu fizer e a gente não se vê nesse dia? Tudo bem. O que elas não aceitam, e elas também são um termômetro para mim, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Eu não acredito que eu disse esse sim e agora eu tô exausta. As duas olham pra mim e falam, então não devia ter dito sim, né? Ontem eu recebi uma ligação que a Duda falou, ótimo, agora você responde, que projeto incrível, maravilhoso ouvir, te desejo todo sucesso, mas não tenho agenda. A minha filha... A Duda? A minha filha me deu a nota do que eu tinha que responder. É isso que você vai responder, né, mãe? Porque a gente acabou de combinar que a sua agenda do primeiro semestre tá impossível. Que legal. Então, isso é muito incrível, sabe? Essas pessoas que eu tenho certeza que são as pessoas que mais me amam no mundo, são pessoas que também abraçam meus projetos, abraçam minhas dores, abraçam minhas reclamações, porque eu não tô dizendo que eu cheguei em casa falando, yuhu! Eu chego em casa eles falando, não tô suportando. E eles aguentam a reclamação também. Então, e uma rede de amigos incríveis também. Eu tenho portas abertas em tantos lugares que... Imagina ter você, o Bruno ali no evento. Gente, eles dominaram o evento do aplicativo, pegaram o microfone e por 1 hora a galera passou mal de rir com vocês e aprendeu muito com vocês. E Bruno, eu nem tinha pedido isso, sabe? Então, o que vocês fizeram
Foi muito incrível. E eu tenho esses amigos sinceros, reais, fiéis, que eu sei que eu posso contar. E que me levam muito mais longe do que eu iria sozinha. Rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio incrível. Hoje em dia eu vejo que muita gente ainda considera a parte estética, às vezes, como um pouco fútil ou como menos do que saúde de forma geral. E o que é muito comum no consultório, por exemplo, é as pessoas chegarem com vários objetivos. E aí eu vou provocando, qual é o seu objetivo? A pessoa fala, melhorar exame, melhorar condicionamento físico. E o último que ela fala, ficar bonita de biquíni. Ela fala, beleza, agora escolhe um. Ela vai escolher o ficar bonita de biquíni. Sim. Só que as pessoas ainda têm uma trava em falar sobre isso. E eu acho que é importante as pessoas assumirem, cara, estética é importante, tá tudo bem tu querer ficar bonita de biquíni, de quebra. Vai vir um condicionamento, vai vir a melhora dos exames, marcadores bioquímicos, tudo isso junto. Mas eu vejo que é um ponto que às vezes as pessoas ficam com o nome toque e eu acho que é importante consolidar. Tem que ter muita responsabilidade para falar sobre isso, mas a gente pode fazer um paralelo. Você limpa a sua casa? Limpa. Você escova o dente? Você corta o cabelo? Cara, você vive num ambiente que lhe dá prazer, né? Um ambiente prazeroso. Eu normalmente arrumo minha cama. Eu gosto da minha cama arrumada para eu poder dormir. Eu troco o lençol semanalmente, né? Eu não deixo aquilo lá... Cara, é a mesma coisa que o corpo. Você quer ter um lugar bonito, bem asseado e bioquimicamente falando que aquilo ali esteja funcionando bem. É a minha melhor máquina, pô. Você leva o carro para fazer manutenção. Tu não vai fazer manutenção do teu corpo? Pô, tu vai deixar tua glicemia ficar... Tua insulina altíssima. Tu fala do seguro, né? A história que você fala do seguro. Do seguro, né? A gente se prepara pra tudo. Acho bacana você falar disso. Essa reflexão é interessante. O Matheus lembrou. Porque eu falo, a gente faz seguro de carro, seguro de casa, faz plano de previdência, faz tudo. Você só não... Você prepara uma festa que você não sabe se você vai estar lá nessa festa. Você preparou todo o seu futuro. Agora, se você vai chegar lá, é uma incógnita. Porque com o estilo de vida que você leva hoje, você não sabe se você vai chegar lá. Então a gente tem que romper um pouco com cuidado para não ferir as pessoas, mas a gente tem que romper. A estética faz parte, pô. Um corpo saudável, né? Um corpo bonito é um corpo saudável na maioria das vezes. É isso que a gente... Como diz nosso amigo Paulo Mendes, um abraço, inclusive. Ninguém quer ser feio, né? Ninguém quer ser feio. Ninguém quer ser feio. Pode incomodar um pouco a galera, mas a gente tem que falar sobre isso. E é muito válido. E também, quem está muito distante, às vezes, de um objetivo estético, e o conselho que eu dou para essas pessoas, e aí eu queria que você complementasse, cara, procura um profissional que tenha responsabilidade com você. Procura um profissional que vai te dizer a verdade. Você não vai perder 20 quilos em 3 meses, de forma saudável, não vai. Você não vai mudar um padrão alimentar, você não vai sair de um grau de obesidade em 4 meses fazendo um tipo de dieta padrão, que não vai ser a medicação sozinha que vai reverter um quadro desse de obesidade. Você precisa tomar a decisão de buscar o acompanhamento de um profissional para que isso se resolva. Senão você vai ficar num ciclo interminável de recomeços. Você é sempre um começador, né? Você começa o tempo todo. Começa. Então buscar um profissional para poder te levar nessa jornada. Qual é o teu superpoder? Consistência. Eu nunca me considerei assim um cara mais talentoso, um cara mais inteligente, nada disso. Mas eu acho que eu tenho... Você é tinhoso. Exato, sou chato. Vai. Se eu boto um negócio na cabeça, cara... Vai acontecer. Vai acontecer. E aí... Acabou. Não importa o que eu preciso fazer, as habilidades que eu preciso conquistar, eu consigo fragmentar aquilo em tarefas menores, gerenciáveis, e tá ali, o alvo tá setado, eu vou atrás, entendeu? Isso aí. Missão dada, missão cumprida. E o futebol me ajudou muito nisso, porque ele trouxe essa questão da abdicação desde muito cedo. Então, até aquela conversa que a gente teve também sobre o tema da aula do conference que teve lá da palestra, que o tema era como ser um profissional acima da média. E a gente conversou que, na verdade, não era como, era quando, né? E o meu quando, ele veio muito cedo, justamente porque com 12, 13 anos, por eu querer ser jogador de futebol, e a competição ser muito grande, apesar do futebol ser um esporte, assim, que muitas vezes é visto com muito luxo, muita grana, muita coisa, mas a porcentagem dos jogadores que realmente se destacam, que chegam a ter ali uma remuneração bacana, é muito pequena, cerca de 1%. E eu queria fazer parte desses 1%. Desculpa. E aí eu sabia que para aquilo eu precisaria abdicar, precisaria ter muita disciplina, muita consistência. Então, desde muito cedo, aquilo foi sendo plantado dentro de mim.
E quando eu decidi parar de jogar e foquei nos estudos, eu peguei aquela mentalidade e transportei para os estudos. E o que eu acho que uma coisa muito bacana também, eu acho que nunca nem te falei isso, se te falei eu não lembro, é ter a validação de outra pessoa. Porque no futebol, por vezes, me faltou isso. Alguém assim, cara, acredito em você, vai lá e tal, que não seja, né, da minha família. Então, até tive algumas coisas assim, mas da forma como foi com você, não teve. Então, tipo, eu no terceiro período, entendendo o que é carboidrato, proteína, lipídio, tu me deu, cara, faz aqui essa dieta, eu vou te ajudar e tal. Então, essa validação, essa motivação, eu acho uma coisa também que me impulsionou muito, entendeu? E foi genuíno, né? Total. Foi genuíno. Eu nem entendia. Eu achava doido, eu nem entendia. Esse maluco, pô, que cara doido falando que eu sou bom. É muito claro pra gente quem quer, né? É difícil, e isso é uma coisa que a gente provavelmente vai dividir por muitos anos na nossa vida. Vai ser difícil a gente explicar e chegar pra alguém e falar, cara, você não vai virar, brother. E tem gente que às vezes nem tá preparada para ouvir isso. O cara não vai virar. Não vai virar. Ele, na verdade, ele vira. Só que ele sonha mais do que ele entrega. O sonho está acima da capacidade dele. Né? E o contrário que acontecia contigo, a tua capacidade estava muito acima do teu sonho. Você com medo e tal, falei, meu irmão, vamos, cara. Esquece isso, você não tem problema. Você vai se formar, você vai explodir no primeiro ano. Isso não é um problema. Então tem pessoas que colocam uma expectativa, um sonho muito acima das capacidades dela, entendeu? Eu comecei a fazer essas lives de bicicleta antes ainda do período de recesso sanitário, tá? E tinha, sei lá, 10, 20 pessoas que viam, né? E eu lembro até hoje que quando apareceu o live do Instagram, eu ainda atendia no Brooklyn. E uma vez, voltando com o meu carro para casa, eu liguei uma live e comecei a falar com o pessoal. Cara, na hora, 16 mil pessoas observando. Porque ninguém fazia live. E aí depois, todo mundo começou a fazer, e aí esse número normalizou. E quando eu voltei a fazer live, tinha 80, 100 pessoas assistindo. Mas todo dia de manhã eu estava lá fazendo meu cardio. Né? E por que eu ligava a live? Né? A história verdadeira agora em primeira mão para você. Porque eu acho o cardio completamente monótono. E eu tinha uma dificuldade gigante de fazer esse cardio fazendo qualquer outra coisa. Aí você fala, mas você poderia assistir, por exemplo, um seriado. Cara, seriado eu gosto de assistir deitado na cama. Porque eu dou umas cochiladas, sabe, igual velho, dou umas cochiladas, pronto. Acorda e acha que tá entendendo o seriado, perdeu metade, mas... Tá tudo bem. Tá bem. Limpa a baba e vamos segurar. Né? Então, não é uma coisa que combina com bicicleta. Estudar, pô, não dá, cara. Estudar se movimentando não faz sentido. Ouvir de repente, um podcast, ou ouvir uma aula, até pode ser, mas como você não está se movimentando, né, numa sala, tipo quando você está treinando musculação, né, você vai ter o ímpeto de ir buscar alguma coisa para anotar, etc. Também não dá certo. Eu pensei, e conversar? Boa. Tudo bem, mas eu vou conversar com quem? Né? Eu vou chamar lá a Roberta que está ocupada, fica uma hora conversando comigo aqui enquanto eu faço aeróbio. Tacar o telefone dela. Sim. Né? Toma vergonha! Né? Acho que talvez no primeiro, segundo, terceiro dia ela ia ficar ali para te ajudar. Se você explicasse com todo esse carinho que precisava fazer o cardio, ela ficaria ali a primeira semana. Depois ela ia mandar eu tomar vergonha na cara e fazer o negócio. Arrumar outra coisa. Aí eu falei, já sei. Tem um monte de gente que tá comigo na mídia social. Vou pegar esse povo para fazer companhia para mim. E eu ligava lá e ficava olhando que o pessoal queria conversar. E ficava conversando com as pessoas. Só que aí foi repetindo. Eu via que repetia assunto, eu via que a informação ficava meio caótica. E aí o que eu tive de iniciativa, também de forma... como fala? De forma intuitiva, né? Eu resolvi ir organizando, né? E eu fiz vários testes. Aí o primeiro teste que eu fiz, vamos pegar uma semana e falar de um tema. Não deu certo. Não. Porque, cara,
o pessoal queria ouvir das coisas que eram úteis para elas, né? E não havia curiosidade para falar de outra coisa, né? O cara é menino, ele vai escutar eu falar uma semana sobre síndrome do ovário policístico. Ah, cara. Chatão, né? Chatão. Não, deixa pra lá. E eu precisava que as pessoas elas escutassem esses conteúdos, por quê? Porque o sujeito, por exemplo, que não quer saber pra ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma namorada. Boa. Essa namorada, ela tem crises, né, por exemplo, da SOP, e ela tem problemas, às vezes, de ordem de aparelho reprodutivo. Como que o cara lida com isso? O quanto ele está pronto para reconhecer? O quanto ele se dispõe a ajudar? Então, para mim, é importante o sujeito que não tem nada a ver com isso, escutar um pouquinho, porque às vezes acende uma luzinha nele e ele ajuda uma pessoa. Isso. E aí eu falei assim, não dá para fazer um item só. Eu vou fazer, eu vou voltar isso para trás. Isso não deu certo. O que dá certo, eventualmente, é você fazer uma live com uma pessoa sobre um assunto. Tá. Só que aí você deixa... Eu percebi que deixar as pessoas dirigirem o conteúdo da live, né, ele é muito legal, até porque você consegue combinar esses assuntos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu deixava nos dias anteriores, nos stories, para que as pessoas fizessem as perguntas que elas queriam, e aí eu buscava blocos de pergunta que meio que se comunicavam. E Entendi. Principalmente coisas que pudessem sensibilizar homens e mulheres. E essa foi a forma que a live foi crescendo, né? E é um marco no digital brasileiro, né? Pois é. É um marco. Né? E eu acho estranho porque ninguém mais fez live na bicicleta. E eu falo para as pessoas, cara, faz sua live da bicicleta, né? Pega aquilo que você tem de bom e ajuda as pessoas e ajuda você. Você está se ajudando fazendo cardio, você está ajudando as pessoas dando conteúdo, né? Para mim é uma honra que você faça isso, né? É muita mesquinhez humana virar e falar, eu que inventei isso. Cara, você tem noção de que as coisas que você faz são boas justamente quando elas são copiadas. Sim. Né? Você então, falou isso na questão do legado, né? De passar isso para frente, de continuar, de multiplicar essas coisas positivas que você faz. Val, os problemas eles não têm finais de semana nem férias. Meus pacientes são meus pacientes. Sabe o que é muito difícil? A gente lembrar quando a gente é o paciente, né? E o meu paciente também não é uma empresa, né? A empresa é o consultório. Hoje eu respondi, por exemplo, uma das mensagens que eu respondi hoje foi de uma moça que ela é de Rondônia e ela me mandou foto dos exames porque ela não conseguiu mandar o PDF. E a preocupação dela era uma só, ela tinha feito uso de uma medicação, ela perdeu a musculatura do quadril e ela estava apavorada porque ela estava reta, porque o marido dela, porque a vida dela. Calma, vamos acertar isso daí. E hoje eu tive a satisfação de ver alguns exames dela, por quê? Porque ela me mandou uma mensagem toda feliz. Ai, Paulo, olha só, tá tudo indo bem, que não sei o que, tá uma maravilha. E, assim, quando você é chamado para participar de um bom momento, na verdade é um pedido de ajuda onde a pessoa ela quer saber se existe mérito nisso que ela está vivendo, se é real e se ela pode seguir adiante. E é bom você participar disso. Isso não é ser só necessariamente médico, sabe, Valentim? Isso é você ser humano, é você criar empatia, né? E é na profissão do médico, eu acho que tem duas empatias que são muito importantes a gente desenvolver, a cognitiva e a afetiva. A cognitiva é a pessoa entender que você entendeu o problema dela. Mas a afetiva é a pessoa sentir que você se preocupa com aquilo que ela sente. Legal isso. O médico, às vezes, ele se afasta do paciente, não é porque ele não tem a melhor resposta para a doença dele, é porque ele não tem a melhor resposta para o indivíduo. E a melhor resposta para o indivíduo, às vezes, meu amigo, é pegar o seu telefone, olhar, responder ou então falar, oi, tudo bem? Tá tudo bem com você? Acabou. Isso é terapêutico num nível impressionante. Você me ensinou isso, né? Que o profissional de saúde veio de confiança. Eu ouvi isso há alguns anos atrás, que você me falou que... Aprendemos isso, né? Com Kenneth Arrow, né? Cara que em 1963 ele falou isso, né? Que o médico vende? E que o que, na verdade, o
profissional da saúde vende não outra coisa senão confiança. Por que a pessoa procura, né, um profissional da saúde? Porque ela confia que ele dará o melhor segmento nesse tratamento, nessa queixa. Quanto a scientific research, esse espaço que a gente vai criar, ele é curioso, mas eu acho que o bom profissional é aquele que consegue fazer o seu trabalho de forma adequada, se tornando um exemplo. Mas o profissional excelente é aquele que é capaz de criar quem vai superá-lo, não é substituí-lo. E eu não acho isso louvável, eu acho isso até egóico, né? Pô, eu sou capaz de criar uma pessoa para me superar, mas é o sentido, na verdade, da modernidade, é o sentido do que é o avanço, né? Porque se aquilo que a gente conhece morre com a gente, a vida é uma coisa bruta e sem sentido, né? Quer dizer, vamos evoluir, né? Cada geração vai ser pior do que a anterior e todo mundo que sabia tudo já morreu. Cara, isso não faz sentido, né? Então a gente, na verdade, coloca uma roupa daquilo que faz com que a gente lide com a nossa finitude. A verdade é essa, né? Eu quero me prolongar no que é a capacidade das pessoas trabalharem e fazerem o trabalho delas de forma adequada e sentirem segurança para fazer isso. Deixar o legado, né? Ainda que esse legado não tenha o meu nome, mas com certeza tem aquele DNA. A pessoa que aprendeu uma coisa com você, ela lembra de você. E eu acho que é uma forma da gente permanecer vivo, né? Os egípcios, eles achavam que a gente tinha 2 mortes, né? Uma quando nós de fato falecíamos, né? E a segunda é quando nosso nome era falado pela última vez na face da Terra. Forte isso, hein? Então, quando você fala, né, sobre algumas pessoas que fizeram a história, elas são imortais? São. O nome delas nunca deixou de ser falado. Boa reflexão essa.